Agente Oculto, o filme novo dos Irmãos Russo, estreou semana passada aí na Netflix. A gente aqui do Falha na Matrix já assistiu o filme. E fica aquela pergunta: e aí, o filme é bom? You wanna make an omelet? You gotta kill some people. You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It leans Lloyd. Estreou então na última semana aí na Netflix o filme Agente Oculto, como eu falei, dirigido aí pelos irmãos Russo, né, o novo filme dele, que tem aí Chris Evans, tem o Ryan Gosling, tem a Ana de Armas, tem o brasileiro também, Wagner Moura no elenco, e é aquele filme clássico aí de espião, onde a gente tem o Agente 6 interpretado pelo Ryan Gosling. Ele até faz uma brincadeira aí durante o filme, né, que ele falou que já que o 007 está sendo usado, ele teve que escolher, né, o nome 6, né, o codinome 6. E ele estava numa missão aí rolando, né, fazendo a sua próxima vítima, e ele acabou descobrindo algumas informações que faz com que a agência que cuidava dele, né, o projeto do qual ele fazia parte, na verdade estava com alguns mistérios, algumas coisas por trás. E aí ele acaba tomando uma decisão onde ele acaba sendo caçado por essa agência. Essa base dessa história a gente costuma ver bastante nesses filmes de agentes secretos, né, estilo 007, ou até como teve recentemente aí na Netflix o filme Ava, que a Jessica Chastain estrelou. Ela tem praticamente o mesmo plot, né, mesma história base, assim, uma grande agente, é a melhor agente, e acaba tendo que fugir para não ser morta, né? E é mais ou menos a mesma coisa que acaba acontecendo aqui nesse filme também. Então, tendo isso como premissa, a gente já sabe um pouco do que esperar do filme, né? Que na verdade o filme ele não é inovador, ele não traz uma grande história diferente de tudo que a gente já viu. Ele é um filme que ele traz bastante clichê, bastante mais do mesmo, né, do gênero. Ficava aí a dúvida para saber se ele pelo menos era bem executado, já que, como eu falei, esse Ava da Netflix, né, com a Jessica Chastain, é um filme, na minha opinião, bem ruim, né? Então a gente tinha essa expectativa de que pelo menos agora, né, o Agente Oculto pudesse ser um bom filme. Mas e aí, Ômega, o filme é bom? Antes de assistir esse filme eu já vi algumas críticas, já vi o pessoal já um pouco de má vontade, né, com esse filme, dizendo que realmente estava tendo mais do mesmo. Algumas pessoas acabaram achando meio confuso a história, um pouco difícil de entender. Na verdade, eu não achei isso, assim. Eu achei que a história, como eu falei, a trama, bem básica, cheia de clichê. A gente já sabe o que vai acontecer. Se você assistiu, né, esses clássicos desse gênero, você já descobre realmente o que vai acontecer na próxima cena, o que vai acontecer no final, quem vai morrer, quem vai sobreviver, porque ele realmente acaba entregando essas coisas básicas, assim, essas coisas chaves. Dentro daquilo que eu falei da gente poder ter uma execução um pouco melhor, de repente, né, do filme, de alguns desses filmes do gênero, a gente tem os irmãos Russo que normalmente costumam, né, mandar bem nos filmes deles, costumam fazer bons filmes. Eles até têm um filme também na Netflix, aí é Mossul, se eu não me engano o nome, que ele é um filme de guerra, ele não chega a ser um filme de ação, mas ele tem, né, cenas de ação, e eles mandam bem nisso também. É um filme muito bom, fica a dica, inclusive, para quem não assistiu, assista lá, porque esse filme realmente vale bastante a pena. E a gente tinha, né, essa expectativa de pelo menos eles manterem um nível aí. Em algumas cenas, sim, eles conseguem executar bem. De uma maneira geral, as cenas são ok, não são também nada espetacular. A gente tem filmes que têm cenas muito melhores, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com Missão Impossível, as cenas são muito mais bem executadas, muito mais bem dirigidas do que os filmes, as cenas que a gente tem nesse filme aqui. Só que nem por isso elas são ruins, elas só são básicas, como eu falei, clichê. Ele de uma maneira geral, é um filme básico e clichê. Essa que eu acho que é a resposta para Agente Oculto. Então, muita gente acabou não gostando, talvez por isso, talvez porque esperasse algo um pouco mais, né, desse filme, assim, principalmente por ter um grande elenco. A Netflix estava postando muito, divulgando muito. Até teve uma brincadeira aí que rolou na Globo nesse fim de semana, que tava passando o trailer, e o trailer foi quebrando a tela, né, a TV de todo mundo ali. Dava essa impressão e muita gente realmente se preocupou, né? Isso eu achei bem legal. Eu acabei vendo essa propaganda também no intervalo do jogo de futebol que eu tava assistindo, e eu até, tipo, tava olhando para baixo, quando eu vi a tela quebrada, eu falei, ué, o que aconteceu? Eu falei, tá, é o filme, né, o trailer. Daí já consegui entender, mas muita gente realmente ficou surpresa. Então essa maneira que a Netflix estava divulgando criou essa expectativa no pessoal, e o filme não entregou essa expectativa.
Eu diria assim que o filme ele é honesto de certa forma, porque dentro da proposta dele ali, base, digamos assim, se a gente pegar a sinopse dele e for ver, né, comparar com o que ele entregou realmente aquilo que eu falei, clichês e cenas de ação ok, uma história básica e é isso aí mesmo, sabe? Então, se você não espera muita coisa, você acaba podendo se divertir, né, vendo esse filme. O filme, ele tem as atuações, assim, nada grandioso também. Eu achei os personagens um pouco caricato, forçado um pouco, principalmente o personagem do Wagner Moura. Achei a caracterização dele muito próxima ao personagem que ele fez em Elysium, né? Que até o jeito de falar, o jeito dele andar meio mancando, ficou um pouco, sei lá, ficou estranho, assim, acabei não comprando muito a ideia. Como eu falei, as interpretações também acabaram não ajudando muito, mas também não atrapalha muito. O Chris Evans, o personagem dele, eu acho, né, como eu falei, um pouco caricato também no sentido dele ser o cara que é mau e vai fazer qualquer coisa pra ser o cara mau, né? Então, eles perdem algumas oportunidades de liquidar a história. Então, tipo, né, algumas cenas que tem o confronto e que visivelmente alguém poderia ter matado o outro e já tinha resolvido a treta, só que eles acabam, né, prolongando, sempre tem alguém pra salvar, sempre tem alguma... Aí, inclusive, né, falando em alguém pra salvar, as personagens femininas nesse filme, elas servem basicamente só pra isso, assim. Elas não têm uma história própria, elas não têm um desenvolvimento próprio, elas estão lá só, única e exclusivamente para servir aos homens que estão no filme, né? Então Ana de Armas aparece em momentos chaves para atirar em alguém, para salvar alguém, e é isso, né? Então eles são muito suporte, então elas não têm história própria realmente, e isso acabou me tirando um pouco do filme, porque eu gosto de filme que tenham personagens de uma maneira geral, né? Não só o do núcleo principal, mas personagens de uma maneira geral que tenham um pouco mais de desenvolvimento. Os efeitos especiais, em alguns momentos também, me tiraram um pouco do filme, porque a gente acaba vendo que eram efeitos especiais, que não eram os atores que estavam fazendo, né? Não eram carros que estavam sendo destruídos, né? Teve algumas coisas ali que acabaram atrapalhando. Tudo bem que é um filme para TV, né? Para o streaming, então a gente sabe dessa limitação da grana, né? Para os efeitos especiais, mas eu achei que foi um pouquinho estranho, assim, e acabou atrapalhando um pouco. Enfim, de uma maneira geral, Agente Oculto é um filme legal, um filme que dá pra você se divertir, desde que você esteja disposto a engolir todos os clichês e as histórias básicas que o filme vai entregar. Se você procura algo novo, algo diferente, algo além, não é esse filme não é pra você, né? Então vai lá assistir, como eu falei, De Repente Mossul, que é uma outra pegada, né? Um filme de guerra, como eu falei, mas que é um filme muito melhor, um filme um pouco mais técnico, um filme um pouco mais dramático, né, do que esse aqui. Então é isso aí. Se você já assistiu esse filme, comenta aí embaixo aí o que você achou, se você gostou ou não, se você concorda ou não com o que eu falei aqui. E se você não assistiu ainda, diz pra gente qual a sua expectativa e se é que você tem interesse em assistir esse filme. Se você tá chegando agora no Falha na Matrix, seja bem-vindo, se inscreve no canal. A gente tem, além desses conteúdos aqui de crítica de filmes, outros conteúdos aí também. A gente tem o nosso podcast, onde a gente pensa um pouco fora da casinha, né? Já que esse é o nosso nome, né? Falha na Matrix. A gente tem outros conteúdos também, envolvendo mistérios, envolvendo fantasmas. A gente fala de tecnologia, fala de diversos outros assuntos aí que eu tenho certeza que você vai curtir também. Então, como eu falei, se inscreve. E compartilha esse vídeo também com seus amigos aí, porque isso ajuda o Falha na Matrix a crescer, beleza? Então eu fico por aqui e volto aí a qualquer momento com mais um. E aí, o filme é bom? Valeu!